Olá, eu sou o Lucas Bemick, estou muito animado nesse momento. Eu sou um grande fã do trabalho da Cloudflare, acredito que os workers vão revolucionar o mundo, acredito muito no poder do isolamento do V8 com a sintaxe dos service workers. Já tive a oportunidade de colaborar, inclusive, com um projeto lá do KV, tive um pull request aqui que foi aprovado pelo Christian. Eu tô no servidor do Discord lá bem desde o início, lá em dezembro de 2020, o Greg já liberou para mim os Durable Objects e me colocou lá no servidor do Discord. Eu gravei o primeiro vídeo sobre Durable Objects do YouTube já há quase 2 anos atrás. Cheguei a brincar com SQLite e WebAssembly também. Estou muito animado com o lançamento do D1. Enfim, eu sou um Edge Computing Advocate. Mas vamos falar do Bora então. O Bora ele é pensado para quem está aprendendo a programar, para quem vai fazer seus primeiros deploys, seja de um portfólio, de um trabalho da faculdade, de um teste para uma entrevista de emprego ou qualquer outro projeto. Na hora de criar um site no Bora, eu posso tanto escolher um template quanto importar um projeto aqui do GitHub. Pode ser um projeto que use qualquer framework. Nesse caso aqui a gente vai usar um template de portfólio. Nessa tela aqui eu posso configurar algumas coisas, como a conta do GitHub onde vai ser criado o repositório, o nome do repositório, se ele é privado ou não, as variáveis de ambiente. Nesse momento o Bora está fazendo o deploy no Edge Computing. Se esse projeto tiver uma API, ela vai ser deployada lá na AWS Lambda. Agora, esse projeto já está no ar, já subiu. A gente pode clicar diretamente aqui para visualizar. O Bora tem uma edição de conteúdo simples aqui integrada, onde eu posso fazer algumas alterações direto aqui na página. Então, posso colocar um negrito aqui, criar um link que aponte para algum lugar, posso selecionar ele aqui para abrir nova janela, mandar salvar. Aqui em cima eu tenho o link do repositório que acabou de ser criado, então eu posso visualizar ele aqui. Nota que ele foi criado há 1 minuto atrás e agora, 10 segundos atrás, teve uma alteração nesse arquivo, então já tem 2 commits, né? É um commit inicial e agora um commit aqui feito pelo bot, com essas alterações que a gente acabou de fazer. O Bora é fortemente integrado no GitHub, então ele atualiza aqui o URL, coloca aqui o ambiente nos environments e principalmente utiliza o Actions, GitHub Actions, que é onde é feito o build do projeto, onde o projeto é compilado para então ser deployado. Voltando aqui no painel do Bora, eu posso visualizar como que esse site fica em outros devices, posso ver isso também num ambiente mais realista, como que fica ali o site. O pessoal costuma gostar bastante desse efeito aqui, é bem legal. Uma outra coisa bacana aqui também é o seguinte: se eu tiver mais de uma pessoa aqui acessando esse ambiente, digamos que eu tenha um colega aqui que está trabalhando comigo e está visualizando esse mesmo site. Ó, a gente vai se enxergar lá em cima e vai ver aonde que cada um tá com a seta. Isso graças ao Durable Object e graças também lá ao pessoal da LiveBlocks, que é um produto excelente. Aqui em cima eu tenho outro link, que é o link que leva para um Visual Studio Code Web, né, para simplificar aqui também para o desenvolvedor. Nesse caso a gente pode ver que esse projeto ele tem uma API bem simples. Eu posso acessar essa API aqui, ó, vou abrir o site aqui e vou acessar o barra API, que vai conversar lá com essa API, tá retornando aqui.
Voltando aqui no painel, saindo do modo de visualização, tem mais várias coisas assim, por exemplo, os logs. Então, aquele console log que tem lá, que a gente acabou de ver no código, ele aparece aqui em tempo real, né? Vocês estão vendo aqui que é em tempo real, graças também a Durable Objects. Aqui nos settings, eu posso configurar individualmente para cada deploy. Posso configurar, por exemplo, URLs. Posso colocar uma URL aqui, salvar. Ele troca na hora o URL. Já está lá deployado ó, com as nossas alterações. Posso proteger esse ambiente por uma senha, por exemplo, por enquanto com o Basic Authentication. A gente está trabalhando aqui em outras formas de autenticação. Posso colocar várias senhas aqui. Tem também a parte de variáveis de ambiente, onde eu posso configurar, por exemplo, as credenciais do banco de dados, algumas coisas assim. Ele está atualizando o site aqui. Quando sofre uma alteração de senha, tem um pequeno delay aqui para atualizar o ambiente. Ó, já atualizou. Pronto, está protegido por senha agora. O Borg também... Eu também posso utilizar domínios próprios aqui. Posso adicionar um domínio que eu quiser. Ou para usar um domínio customizado. Gerenciar a parte de DNS aqui dentro. A gente também adora o que se chama de dogfooding, né? Que é utilizar os nossos próprios produtos. Eu vou mostrar aqui logando como administrador. Então, agora logando como administrador, eu posso ver que o Borg é um projeto dentro do próprio Borg, né? Aqui eu tenho os outros ambientes de deploy, os preview deploys, que são as outras branches, releases ou pull requests. Aqui embaixo fica a parte de localhost, ou seja, são os ambientes que os outros desenvolvedores estão rodando. Eu posso clicar e visualizar esse ambiente. Isso também é graças aos Durable Objects. E eu posso abrir o Borg dentro do Borg, fazer um Inception aqui. É uma brincadeira que a gente gosta de fazer para demonstrar. A gente tem muitos planos aqui para o futuro do Borg. A gente está trabalhando em construir uma comunidade grande que permita que se torne uma vitrine para os desenvolvedores. Então, o pessoal tem nos pedido, por exemplo, templates da própria comunidade. É isso, esse é o Borg.